Como fazer a animação da mãozinha desenhando texto, imagens e fotos. Esse tutorial vai te ajudar a fazer suas animações da mãozinha desenhando. É um tutorial completo que te ensina a utilizar o aplicativo Binime do início ao fim, do projeto até a finalização do vídeo, e ensina a mexer em todas as ferramentas do aplicativo. Na descrição do vídeo também tem a minutagem de cada parte importante desse tutorial, mas eu recomendo que você assista esse tutorial agora, do início até o fim, porque durante essa aulão eu te dou várias dicas que vai te ajudar muito na criação dos seus vídeos. Então, às vezes, você pulando partes, você perca pontos importantes, ok? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seus comentários aqui. É o seguinte, ao abrir o Binime, caso seja a primeira vez, provavelmente vai aparecer para você autorizar algumas coisas no aplicativo. Então, você dá um OK para que ele consiga pegar os vídeos da sua galeria, entre outras autorizações que são necessárias. Como que funciona esse Binime, que é o aplicativo que faz o efeito da mão desenhando, a mão escrevendo? Simples. Você abriu o Binime, você tem aqui esse botão, que é para você iniciar o projeto. Aqui eu também tenho, nesse botão, os projetos já feitos e aqui os filmes já salvos, ok? E no caso aqui, como eu já testei, como eu já criei algumas coisas, ficam os arquivos que eu já fiz, os projetos, na verdade, os projetos que eu já fiz. Caso eu queira deletar esse projeto, é simples, basta eu clicar nessa lixeirinha, tá? E aí eu deleto esse aplicativo e ele pergunta aqui para mim, você quer prosseguir com a exclusão desse arquivo, desse projeto ou não? E aí você clica em Delete ou clica em Cancel para cancelar o ato de deletar, ok? Para iniciar agora o seu projeto, você clica nesse botãozinho. Peça Ragazzo a partir de 99. E clicando no botão na versão gratuita, vai aparecer publicidade, tá? Mas passou a publicidade ou quando aparecer o xizinho, como está aparecendo aqui, você clica e ele volta aqui pro Binime. Antes de começar a criar o seu vídeo da mãozinha desenhando, ele já vai pedir o título do seu vídeo, o título do seu filme e qual vai ser a proporção de vídeo que você vai trabalhar. Ó, então aqui é a parte onde você vai clicar e colocar o título do seu vídeo. E aqui você clica, tem essa setinha aqui, para escolher qual proporção. Então você já tem que escolher a proporção antes de começar a fazer o vídeo. Vou colocar aqui o nome, tutorial, vai ser o nome do meu, coloca aí o nome do seu vídeo. Aqui eu clico, ó, cliquei aqui, escolho a proporção, YouTube, TikTok, Vimeo, enfim. Regra básica, aqui você tem essa proporção, que é o Full HD, 1080 para o YouTube, então o videozinho na horizontal. Aqui, proporção HD, e aqui você tem a proporção para o TikTok, as duas proporções, 1080 e 720, tá bom? Então, trabalha com esses dois padrões, ok? E você ainda tem essa proporção aqui do Instagram, 16:9, caso você queira utilizar, que você também pode. Vou clicar aqui na proporção do Instagram só para você ver qual que é. Cliquei, escolhi qual proporção que eu vou trabalhar e clico em criar filme. É a mesma proporção do YouTube, ok? Uma coisa que eu indico é, você vai criar os seus vídeos, se for na versão gratuita, vai ter essa partezinha aqui, tá? Essa parte, depois você pode colocar algum elemento em cima, depois que você salva o vídeo, para tirar essa logo do Binime. Ou você pode simplesmente comprar o aplicativo também. Então aqui a gente começou com o nosso projeto. O que eu tenho aqui? Vamos conhecer todas essas ferramentas, como que você vai criar suas telas de trabalho e como você vai colocar os elementos aqui. Vamos lá. Primeiro ponto é, eu tenho aqui os botões autocolante, que eu tenho adicionar imagem na minha galeria, adicionar imagem no formato SVG e aqui eu tenho animação que para quando eu for pegar algum arquivo JSON, tá? Que no caso a gente não vai utilizar aqui, tá? E eu também consigo pegar arquivos da plataforma GIF para ilustrar o meu vídeo, para deixar ele mais bacana, tá bom? O que eu posso fazer agora? Eu tenho aqui, ó, arrastando para o lado, eu tenho esses outros elementos aqui, ó, tipos de personagens que eu posso adicionar. Isso aqui faz sentido? Clico no elemento, aqui,
ele vai pedir para você assistir uma publi, um vídeo, nesses elementos que são para a versão Pro, para a versão paga. Então, vai aparecer aqui, vai carregar aqui o vídeo, você dá assistir vídeo para ter essa recompensa, né? Assistir vídeo de recompensa após assistir o vídeo, de 30 segundos ele libera para você utilizar esse elemento aqui. Vou clicar aqui em dispensar, mas saiba que você pode usar esses elementos desde que você assista o vídeo por completo, e aí, após assistir o vídeo por completo, aparece na barra, aqui no topo, numa parte aqui do vídeo, recompensa liberada. Aí você clica e você consegue utilizar esse elemento no seu vídeo, tá? Só para você saber que tem tudo isso. Então, se você pegar a versão paga do Binime, vai te ajudar bastante, porque você já vai ter bastante elemento. Ah, não tem a versão paga. O que você pode fazer? Você pode simplesmente utilizar aqui o botão da imagem, só adicionar as imagens que você já tem no seu celular, pode utilizar aqui os GIFs, e também você pode baixar imagens no celular, de sites, de ícones, e imagens que você queira na internet, e depois você vem aqui nesse botãozinho aqui, clica, e ele vai abrir a sua galeria, e você pode pegar aqui vídeos da sua galeria, tá bom? Então, para dar sequência, eu vou pegar aqui um GIF. Quando eu clico, ele já coloca aqui o GIF na tela, e aqui eu tenho essa barra aqui, ó, tamanho, tá vendo? Então eu consigo mexer aqui no botãozinho, ó, na régua aqui do tamanho. Aqui eu consigo clicar e arrastar. Mas que nem movimento de pinça aqui não funciona, pelo menos até essa versão. Então eu tenho que ajustar por aqui, tá? Aqui tem atraso, duração e pausa. Então atraso é o tempo que vai demorar para a mão começar a desenhar esse elemento. Quanto atraso vai demorar então 0,5 segundos para começar a desenhar esse elemento, tá? Aqui é o tempo total que vai demorar para desenhar esse elemento. Então 3 segundos vai demorar para a mão ficar desenhando esse GIF. E aqui a pausa, né? Quanto tempo vai demorar para ele passar para o desenho do próximo elemento, tá? Então é praticamente isso. Então ok, feito isso, o que eu posso fazer? Né? Tenho esses botões ainda aqui, tá vendo? Ó? Clico, ele tira uma cópia. Aqui é posição, ó, tá vendo? Aqui é para inverter a imagem. Simples assim. E aqui são efeitos de como esse elemento ele entra na tela, tá? Então, cliquei aqui nesse bounce, né? Aqui, ó, já tem um preview do efeito, mas vou colocar aqui, ó, esse daqui, esse elemento aqui, vou tirar ele, ó, clico aqui, tirei. Deixa eu ajustar ele aqui, pronto. Então, o efeito, ó, de movimento é esse daqui. Como que eu faço para ver? Eu dou um play. Ó, tá vendo? Ó, se mexeu. Pronto, é esse efeitinho. E tem a outra coisa que é aqui, ó. Quando eu clico nesses 3 pontinhos aqui da tela de trabalho, tá? Do palco aqui do meu vídeo. Então eu clico aqui e ele traz essas outras ferramentas, tá? Que é para tirar uma cópia, por exemplo, aqui, copy page, eu vou tirar uma cópia dessa página, porque nessa página que eu consigo colocar vários elementos, tá? Então vamos lá. Isso é bom você saber. Agora eu quero colocar essa mão aí para, enfim, começar a brincadeira a funcionar. Clico aqui no ícone da mão, vou escolher uma mão. E agora eu vou dar o play. Opa, pode ver que a mãozinha não apareceu, e hoje eu vou te explicar o porquê. Vamos lá, tinha esquecido de uma coisa. O que acontece aqui? Se eu coloco esse efeito, eu já não consigo trabalhar com o efeito da mão, entendeu? Então aqui eu tenho o quê? Tenho aqui, clico. Então eu clico na imagem ou no texto, no que for, depois clico no raiozinho para conseguir mudar o efeito, que é o Default Animation que eu tenho que deixar para que a mão faça o desenho, viu? Se eu deixar qualquer um daqueles outros efeitos de movimento, vai entrar o efeito de movimento e pronto. Mas para que a mão desenhe, eu tenho que deixar como Default Animation. Um ponto muito importante é, quando eu clico aqui no elemento e venho aqui nesse ícone do raio, se eu escolho esse efeito de movimento, a mão não vai desenhar. Por quê? Uma das funcionalidades do Binime é também
fazer essas apresentações com esses efeitos entrando na tela, né? Ou o texto, ou a imagem, ou o ícone fazendo esses movimentos, mas eu tenho que escolher. Ou deixo no Default Animation, e o Default Animation é o padrão da mão desenhando, ou eu deixo com um desses efeitos aqui. Para você entender melhor, eu vou pegar aqui um outro elemento para você ver aqui, ó. Primeiro ponto vou deixar com esse efeito aqui, ó, do bounce. Quando eu dou play aqui, ó, tem aí o efeito, tá? Dele se mexendo. Perfeito? Por mais que eu coloque aqui a mão, né? Vou colocar aqui o lápis, né? Por mais que eu coloque o lápis para desenhar, ele não vai desenhar. Por quê? Porque o efeito que eu escolhi é desse efeito de bounce, né? Dessa balançadinha para cima e para baixo. Quando eu clico aqui nesse elemento, clico de novo aqui no raio e tiro, coloco aqui, ó, Default Animation, tiro esse efeito e coloco o Default Animation. O que vai acontecer agora? Eu escolhi aqui o lápis, pronto, vou dar o play, agora sim funciona o efeito do lápis. Ou, se eu escolher aqui a mão, pronto, a mão desenhou. Simples assim, tá? Vou colocar aqui outro elemento, ó, dou OK aqui, confirmo, autocolante. Vou pegar aqui deixa eu ver, imagem. Aqui, ó. Pegar esse ícone. Pronto, ó. InShot, dei OK. Ó, costume. Não dá para diminuir assim. Pronto, aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar agora esse aqui. Cliquei nele, ó. Cliquei. Ele tá como Default Animation. E esse aqui eu vou colocar outro efeito. Esse daqui de Rubber Band. Pronto. E aqui também quero ver, ó. Então, ele vai demorar aqui 1 milésimo de segundo, 3 segundos para 1 milésimo de segundo, 3 segundos para desenhar aqui. E, enfim, não vai ter pausa, vai passar direto para o outro desenho. E esse daqui eu quero o quê? Quero que seja menos, ó. Duração, aqui, ó, 2 segundos e pronto. Agora tem um outro porém. Qual que vai ser animado primeiro? Tem uma ordem, né? Em onde que eu escolho essa ordem de qual coisa é animada primeiro? É aqui, ó. Clico nos 3 pontinhos e pronto. Aqui eu venho, ó, Reorder Element. Então, primeiro tá para ser animado o porquinho e depois a logo do InShot. Vou dar o play aqui. Lembrando que esse aqui tá com a mão desenhando e esse daqui tá com o efeito lá de, enfim, mexendo. Mão desenhando, só alegria, só maravilha. E aqui, ó, apareceu, fez o movimento e pronto. Partiu para o próximo slide, né? Próximo slide, como que eu coloco? Aqui, ó, clicando. Mas antes, tem como colocar música, clicando aqui em música, mexer no fundo, no background, selecionar cor, consigo escolher uma cor para esse fundo. Texto, consigo adicionar um texto. Vem sugestão, pronto. Insert, coloco aqui. Quando eu clico no elemento texto, ele traz essas propriedades, que aí eu consigo mudar a fonte, a cor, que é aumentar ou diminuir, o alinhamento, tá? Duração desse texto aqui na tela para ser desenhado e tudo mais. E aqui também o efeito de animação. Default Animation é a mão que vai desenhar esse texto. Vamos deixar aqui como Default Animation e pronto, né? Vou deixar aqui com fundo branco, ó, BackBG. Vou mudar aqui a fundo. Aqui, ó, cliquei aqui em Custom. Selecionei, pronto, tá branco aqui. Tenho que ordenar quem vai aparecer primeiro aqui, na hora da mão desenhar, né? Na hora do qual elemento vai ser apresentado primeiro na tela. Então, clico aqui nos 3 pontinhos, Reorder Element, clico. Então, ó, quero que primeiro apareça inscreva-se, depois o porquinho e depois o logo do InShot. Clico fora e vou dar o play aqui. Olha lá, mão escreveu inscreva-se, desenhou lá o GIF e depois vem o efeito se mexendo aí do InShot. Depois ele passa para o próximo slide que ainda não temos. Aqui, para colocar o próximo slide, o que eu posso fazer? Posso clicar nesses 3 pontinhos e copiar página, tirar uma cópia dessa página. É uma das possibilidades, né? Clico aqui, ó, Copy Page. Ah, não, essa daqui só tá para a versão Pro. Enfim, esquece, mas tem essa funcionalidade, a versão Pro 18,99. Ou
nesse caso não vai dar para tirar uma cópia, o que você faz? Clica aqui ó, no mais e ele adiciona a nova tela. Então nessa tela eu tenho isso, aqui, venho aqui em alto, vou colocar mais um GIF. Pronto, tá aqui, ó, não dá para fazer movimento de pinça. Tá aqui. Vou deixar no default mesmo, que é para mão desenhar, tá? Dá o play. Inscreva-se. Foi. Passou para a próxima tela e desenhou o GIF agora. Aqui, ó, ADD Alt Animation é a animação de saída, tá? Por quê? Eu tô nessa tela, depois que aparece o último elemento, que é a foto que é o logo do InShot, ele passa pro lado, tá vendo? Que é para ir para esse slide, para essa tela. Só que aqui, nessa tela que eu tenho que selecionar qual efeito que vai ter para ir para a próxima tela. Então aqui eu posso, por exemplo, ler esse movimento aqui, ó. Que é ele para passar, para ele jogar e para se esconder para a esquerda. Então vamos lá, play. Olha aí, olha aí, olha aí. Vai para o lado, para a esquerda. E agora vem a mãozinha e desenha outro elemento. Simples assim, tá? E agora para salvar, também tem um detalhe. Eu posso clicar aqui nesse disquete. Salvar como projeto? Sim, eu salvo ele como projeto, ele fica guardado aqui dentro do aplicativo para que depois eu consiga abri-lo e continuar trabalhando nesse projeto, de uma apresentação mais longa, utilizando o Binime, e você não vai conseguir terminar tudo de uma vez só. Então você consegue clicar aqui em sim, e aí ó, projeto salvo com sucesso. Você pode sair do aplicativo e depois voltar para continuar a editar, e já está tudo aqui conforme você deixou anteriormente. E para salvar de fato esse vídeo, para ele se tornar um vídeo para você postar no seu canal, postar nas redes sociais e enviar para as pessoas, você clica aqui, tá? No ícone aqui da câmera, com o botãozinho de compartilhar. Vou dar um nome para esse vídeo, teste 1, fazer filme. Vai aparecer Sempre sim, estive envolvido com publi, esporte, sou profissional. né? Deixa eu sair aqui a publi. Aqui, ó, pronto, fechou. Agora vem, ó, compartilhar filme. Vou escolher o InShot, só uma vez. Ele trouxe aqui para o InShot, e do InShot eu salvo ele. Salvar. Salvar. Que bom que você chegou até aqui. Agora me diz, esse tutorial te ajudou? Se sim, deixa um comentário aqui pra mim, me falando, que eu vou ficar muito feliz em te responder. Deixa o seu like e também se inscreve no canal. E acompanha o canal para mais dicas sobre criação de conteúdo com celular, criação de vídeo com celular, estratégias para você divulgar o seu negócio, suas redes sociais e muito mais, ok? Na descrição do vídeo também tem um treinamento de marketing digital para empreendedores, para pessoas que querem trabalhar com a internet, e também um treinamento do curso de InShot completo aqui do canal. Fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo e tamo junto!